Vamos chamar nosso próximo convidado, o deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, está aqui conosco. Deputado, a gente vai tratar bastante sobre o ex-presidente Bolsonaro na embaixada, mas não poderia deixar de passar o assunto Marielle, né, que a gente está comentando nesse momento. O senhor é do Rio de Janeiro, como é que o senhor vê esse momento das investigações? O Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil, foi o delegado titular da divisão de homicídios, quer dizer que tem tantos casos nas mãos, passaram nas mãos dele, né? E agora ele é envolvido como suspeito de ter tramado e orquestrado, né, atrapalhado essas investigações. O senhor acredita que o governo federal pode entrar na segurança pública do Rio de Janeiro com o objetivo de investigar não só esse que parece já estar solucionado, mas outros casos que também podem ter envolvimento da cúpula da Polícia Fluminense? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Olha, eu, na verdade, vejo como uma esperança que as investigações se aprofundem daqui para frente. Acho que teve uma fala do ministro Flávio Dino, foi muito importante nesse sentido, que ele fala que outros inquéritos podem surgir, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro está tomado por uma articulação que envolve milícia, polícia, esse caso do chefe da Polícia Civil, do Rivaldo, política do Rio de Janeiro, está todo tomado. Então, eu espero que, eu acho que o ministro Lewandowski foi muito feliz quando disse que foi uma vitória do Estado democrático, essa prisão. Mas eu espero que seja o início, que as investigações sejam aprofundadas, outros inquéritos venham, que a gente tem que desmontar isso. Está muito difícil você fazer política num cenário como o do Rio de Janeiro, completamente dominado pela milícia e pelos grupos criminosos. Lindenberg, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela presença aqui no All News da tarde, né? Entrando no tema de hoje, o principal tema de hoje, como é que você viu o presidente Jair Bolsonaro, essa história revelada pelo jornal The New York Times, que o presidente Jair Bolsonaro fez da embaixada da Hungria um Airbnb entre 12 e 14 de fevereiro, logo depois de ter sido um dos alvos da operação, né, da Polícia Federal que investiga exatamente golpismo durante o governo dele. Sakamoto, é algo inacreditável. Porque, veja, você tem aquela operação no dia 8 de fevereiro, né? A partir daquela operação, 2 assessores de Bolsonaro foram presos e teve a apreensão do passaporte. Eu fico imaginando o desespero, que é uma ação desesperada, mas claramente de quem tentava fugir da aplicação da lei penal. Ele estava sabendo que aquele inquérito, ele sabe que não tem jeito, ele vai ser preso, principalmente depois dos depoimentos do comandante do Exército, Freire Gomes, e do Batista Júnior da Aeronáutica. Ele foi delatado pela alta cúpula das Forças Armadas. Agora, eu fico imaginando o desespero, ele entrar lá, ficar 2 dias de segunda a quarta-feira ali na embaixada. Ele queria fugir, queria negociar um asilo político. Eu estava lendo agora a sua coluna não, sua colega Mônica Berg, que estava falando que ministros supremos estão estudando entre a possibilidade de prisão preventiva ou tornozeleira eletrônica. O fato é que alguma coisa tem que ser feita, porque em relação ao artigo 312 do Código Penal, claramente o que Bolsonaro fez dá condições de uma prisão preventiva, porque ele estava ali para fugir da aplicação da lei penal, de um inquérito que vai acabar com sua condenação. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Você sabe que eu entrei no Ministério Público com a representação agora nessa Sakamoto. Nós entramos Hoje? Falando, peço desculpa pela voz, estou meio rouco. Não, não, imagina, mas hoje, ô Lindenberg? Hoje, já entramos com a representação e, ao final, a gente pede, com esses argumentos, justamente a prisão preventiva. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, muito curto. Veja, senhor procurador-geral, que a ação do representado indica claramente uma tentativa de blindagem com apoio de governo estrangeiro, na perspectiva de se furtar a aplicação da lei penal. Ademais, se a apreensão do passaporte visou exatamente evitar tentativas de fuga do país,
A pavimentação de tentativa de eventual asilo político pode ser caracterizada como uma forma de descumprimento da medida cautelar imposta, o que também legitimaria a decretação da prisão preventiva. A gente pede, tem vários outros deputados agora que estão assinando, mas eu acho que é um movimento importante depois dessa loucura, né? Porque é inacreditável que o Bolsonaro tenha feito isso, passado 2 dias na Embaixada da Hungria. Deputado, o senhor falou que vários deputados estão assinando esse documento, né? São deputados do PT, mais partidos? A gente está coletando. Eu, na verdade, dei entrada, não sei se eu dei entrada agora às 16h30 nessa peça, nessa representação. Agora a gente está coletando, eu posso dizer mais tarde, mas do PT tem vários. Mas eu acho que outros parlamentares de outros partidos podem assinar também. Certo. O senhor acredita que pode haver alguma complicação política, né? Porque muitos ministros do Supremo, ali na própria coluna da Mônica Bergamo, a gente mostrou agora há pouco durante o programa também, ela fala sobre cautela, né? Os ministros apontando uma cautela. Essa cautela ela é justificada no entendimento do senhor, diante das informações que já temos, né? De tudo que veio à tona hoje também com essas imagens, faz sentido uma cautela maior e a não decretação da prisão? O senhor entenderia essa cautela por parte de alguns ministros? Não, claro que dá para entender a cautela, né? Ninguém aqui... Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso e tem que ficar claro para o povo brasileiro, ele vai ser preso por tentativa de golpe de Estado, não tem como ele se livrar de uma condenação depois do depoimento da alta cúpula das Forças Armadas, mas vai ter o caso das joias, vai ter o caso da rachadinha, ele vai ser preso também por corrupção. Agora, em relação à prisão preventiva ou alguma outra medida, como tornozeleira eletrônica, é que está muito claro para mim que os movimentos do Bolsonaro, todos os movimentos, inclusive as manifestações, têm o intuito de criar um clima no país para intimidar as instituições, investigações. Eu quero até dizer, viu, Sakamoto, viu, Diego, eles voltaram a ter um tom, essa turma bolsonarista, de provocação, agressivo. Aqui em Brasília, na semana passada, o Eduardo Bolsonaro vai num evento do PT para criar confusão. Eles estão nesse clima de usar a força, o que Bolsonaro tem de força na sua base, para criar um clima de inferno no país, para dizer assim, olha, vocês tinham que pacificar isso aqui. É claramente uma tentativa de interferir na investigação. Eles só pensam nisso. Eles vêm lá para frente o cenário de prisão e antecipam e vão fazendo várias ações no sentido de atrapalhar essas investigações. Então, eu acho que, apesar da cautela, o Supremo vai ter que fazer alguma coisa preventivamente, né? Eu apresentei o pedido de prisão, mas pode ser outras alternativas. Eu acho que disso o Supremo não vai ter como se livrar, porque eles vão tentar, na minha avaliação, atrapalhar a investigação até o final. Ô, Lindenberg, como é que tá, deputado, como é que está a discussão a respeito do projeto de anistia do senador Mourão? Por um lado, por exemplo, você vê um monte de bolsonarista falando, não, vamos ampliar para valer para todo mundo, leia-se, para valer para o Bolsonaro, né? Também. Só que como é que está o clima no Congresso Nacional quanto a esse projeto hoje? O senhor acha que há Olha, uma eu chance acho, real? ô Sakamoto, eu acho que hoje eles não têm condições de aprovar isso. Mas ele está querendo criar esse clima, quando eu falei de inferno, e para aumentar um discurso de pacificação, de anistia. O que eles estão querendo é fazer isso, fazendo articulações políticas em estados onde governadores são bolsonaristas. Então, hoje, eu diria que não tem clima para aprovar uma coisa como essa aqui, né? Mas você veja, na CCJ da Câmara, a presidente agora é Caroline Detoni, a relatora era a Sâmia Bonfim. Aí ela aproveitou que a Sâmia foi para outra comissão e já vai modificar o relator desse projeto aqui na CCJ da anistia. Eles vão tentar de tudo, mas hoje eu diria que aqui
não tem clima para eles aprovarem um projeto desse. Seria muito pesado. O bolsonarismo aqui no Congresso tem força, mas sozinho ele não tem força de fazer um projeto como esse avançar. Essa recepção da Embaixada da Hungria, do ex-presidente Bolsonaro, como é que o senhor vê essa relação, né, do ex-presidente brasileiro de extrema-direita com o atual líder húngaro também de extrema-direita, e a relação desses países também, né, essa rede que eles formaram nos últimos anos? Olha, na verdade, o Bolsonaro encontrou o Orbán agora na Argentina, lá na posse do Milei. O Orbán tratou o Bolsonaro como herói. A gente sabe do que significa o Orbán para o mundo. Então, era uma coisa, sinceramente, que Bolsonaro tentou fazer, era uma coisa tão escancarada, ele pedia asilo ao maior representante, um dos maiores representantes da extrema-direita no mundo. Eles trabalham, eles têm que eles chamam da internacional da extrema-direita deles. Eles têm uma articulação internacional que está sendo cultivada a cada momento. Você viu que o Eduardo Bolsonaro teve nos Estados Unidos um evento com Trump, com Milei, né? Eles têm essa articulação. Há uma extrema-direita muito articulada a nível internacional, né? O Eduardo Bolsonaro queria ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Quase conseguiu. A gente conseguiu impedir no final, porque ele ia transformar uma comissão da Câmara nessa plataforma de articulação da extrema-direita no mundo inteiro. Então, eu entrei também hoje com um pedido ao Ministério de Relações Exteriores que cobrasse do governo da Hungria uma posição. Porque um governo não pode, nesse caso, interferir diretamente na política do país e em questões judiciais. Então, eu fiz hoje uma representação ao Ministério de Relações Exteriores para que cobrasse explicações ao governo de extrema-direita da Hungria, do Viktor Orbán. Tem mais alguma pergunta para o deputado Sakamoto? Desculpa, ficou no deixa que eu empurro, né? Eu não tinha ouvido, desculpa, Diego. Deputado, dentro dessa articulação, a gente estava discutindo agora há pouco, inclusive com professores e pesquisadores, falando dessa grande articulação de extrema-direita, de proteção e tudo isso mais. A Câmara vai ficar de olho com relação a outras embaixadas porque é o seguinte, o Bolsonaro, eu sei que não é o trabalho da Câmara fiscalizar, mas da Comissão de Relações Internacionais pode ser, eventualmente ser. E a Hungria não é o único país com os quais o Bolsonaro e o bolsonarismo têm excelentes relações, países, né, mais à extrema-direita no espectro, né? Temos Itália, temos tanta gente também que poderia estar no meio disso. Existe alguma ação que pode ser feita pelo Congresso Nacional para monitorar e fiscalizar isso? Para impedir uma tentativa como essa de fuga de um investigado? É claro que é uma questão policial, mas estamos falando de um ex-presidente que está sendo investigado por golpe de Estado, né? Olha, Sakamoto, você entra num ponto que eu considero crucial. Na verdade, ao ele ficar 2 dias na Embaixada da Hungria, todo mundo sabe que ele estava tentando fugir, ele estava querendo um asilo político. A gente tem que entender depois por que, depois de 2 dias, ele sai. Talvez houvesse problemas jurídicos. Esse Instituto do Asilo é um instituto muito da América do Sul. Não é? A situação na Europa é um pouco diferente, né? Então, ele tentou fugir, ele queria asilo. Ele vai continuar tentando fugir. Você falou da Itália, até aqui a Argentina do Milei, que a gente não sabe. Você sabe que esse pessoal do Bolsonaro ajudou muito a campanha do Milei, que me dizem, inclusive, com apoio de empresários. Então, eu acho que a gente só resolve isso com uma decisão cautelar. Não vai ser a gente aqui na Câmara, nem os senadores, mas a partir de uma provocação do Ministério Público, o Supremo decidir alguma coisa que dificulte um processo de fuga dele. Eu falei da prisão preventiva. Mas uma tornozeleira eletrônica, por exemplo? tornozeleira eletrônica,
falaram, eu vi a coluna da Mônica Berger. A única forma de impedir que Bolsonaro continue a atrapalhar essas investigações, a tentar criar esse clima, incendiar o país, nessas ameaças, tentando intimidar, é alguma medida cautelar tomada pelo Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. E eu peço desculpa pela minha voz, não? Está muito difícil aqui. Não, Perdão. sem problemas. Imagina. Vou agradecer ao senhor pela entrevista, então, para o senhor já poupar a voz do senhor. Agradeço pela participação aqui conosco. Se tiver alguma novidade em relação a essa representação, o senhor já entrou lá na PGR com esse pedido? Está esperando coletar as assinaturas? Como é que está isso? Não, eu já entrei. Depois a gente coloca os nomes dos outros deputados depois, mas já entrei, já está protocolado. Perfeito. Obrigado, então, deputado. Um abraço para o senhor. Boa Abraço. semana. Obrigado.